E todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele, tomado por pavor. Diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu, pois subiu para desafiar a Israel. Ao homem, pois, que o matar, o rei acumulará de grande riqueza e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel de impostos. Então falou Davi aos homens que se achavam perto dele, dizendo: e tirar a afronta de sobre Israel, pois quem é esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Nem? Feche teus olhos um minutinho, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai que está no céu, Senhor da glória, Senhor dos exércitos, Deus Jeová, nós te louvamos e te damos graças, Senhor, por essa noite maravilhosa na tua presença. Te damos graças, Senhor Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor permitiu que nós chegássemos até aqui, ó Pai, para te adorar. Bendito é o Cordeiro, Senhor Deus, que tirou a culpa de todos sobre nós, Pai. E abençoa a tua igreja nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Te damos graça e te louvamos, ó Pai, porque o teu reino não tem fim. Amém. Aleluia. Amados, todos nós já conhecemos a história desse homem de quase 3 metros de altura. Um filisteu poderoso na guerra, habilidoso, que não perdia batalha. Eu não sei se você já se deu conta aqui, durante o tempo que você é crente, e durante o tempo que você lê Bíblia, de que Israel nunca ganhou uma guerra contra os filisteus, a não ser no tempo de Davi. As outras épocas, nenhuma ele ganhava. Não sei qual é o motivo, não sei qual é o mistério, mas Israel não vencia uma guerra contra os filisteus, a não ser na época de Davi. Eu creio que era por causa da comunhão de Davi com Deus. Mas aqui, o texto relata a história de um homem poderoso na guerra chamado Golias. Era um gigante. E hoje, até hoje, existem gigantes. Seja imaginário, seja real, ainda existem gigantes. E os piores gigantes que existem são aqueles que nós fabricamos no laboratório do medo. É aqueles que nós fabricamos com o nosso intelecto, com o nosso psicológico, com o nosso medo. O pior gigante que existe é aquele que nós criamos, porque ao criá-lo nós nos recusamos a extinguir, eliminá-lo. Então tem diversos gigantes, tem uma infinidade de gigantes, e tem gigantes criados pelo medo, pela percepção, pela perspectiva, pelas decepções. Tem gigante criado de várias maneiras. Tem amigos que diante de nós são pigmeus, mas por fora se tornam gigantes. Nós temos um gigante do desemprego, nós temos um gigante da enfermidade. As patologias que nós temos ao longo dos séculos e nos dias modernos, que se tornam gigantes diante de nós. Então existem inúmeros gigantes. Mas o gigante que está relacionado aqui é um homem. E a Bíblia diz que ele era um homem experimentado na guerra. Ele tinha uma lança que só a ponta da lança pesava 6 quilos. Ele vestia uma couraça que pesava 60 quilos. Ele era um homem que até os seus companheiros tinham medo dele. E os adversários inimigos
jamais chegava perto. Então nós entendemos o quê? Que esse gigante, que era simplesmente um homem, hoje ele não está diante de nós como um homem, mas ele está diante de nós como decepções, como sonhos frustrados, como os desejos e projetos inacabados, inalcançáveis diante de nós. Mas quando nós entendemos, assim como entendeu Davi, que não era simplesmente pela força do braço, e nem tampouco pela coragem dos soldados destemidos e bons na batalha, que seria vencido. Mas Davi diz: olha, você vem a mim com lança, com escudo, com paus, com todo tipo de armas, e eu vou a você, eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Às vezes você não consegue vencer uma batalha, às vezes você não consegue vencer uma guerra que você está travando com o seu próprio eu, com o seu próprio ser, e isso se torna gigante diante de você. Alguns dias eu estava num conflito tremendo, porque tem muitos gigantes que nos cercam: a economia, a enfermidade, os relacionamentos, tudo isso afeta a nossa vida, e você se depara diante de gigantes e de muralhas intransponíveis. Mas aqui, o exército de Israel, ele não teve força para transpor aquela barreira, para derrubar aquele gigante, se não fosse um homem. E o interessante é que esse homem que derrubou o gigante, ele não era um soldado, ele não era um guerreiro, não entendia de batalha, não entendia de guerra, não sabia manusear uma espada. Talvez a palavra espadachim nunca nem passou pela sua cabeça. Lógico que na época não existia essa expressão, mas eu quero dizer que esse homem era improvável estar naquela batalha, porque quando Samuel chegou na casa de Jessé, Deus mandou que ele fosse até lá para ungir um novo rei no lugar de Saul. E Samuel chegou, e a primeira pessoa que ele viu foi o filho mais velho de Jessé, mais bonito, capa de revista, homem bem preparado, atlético. Na mesma hora Samuel já disse: já vou levar o homem de óleo, porque esse é o escolhido. Só que Deus disse: não, Samuel, não é esse aí. E começou a passar os filhos, um por um, até o último. Ele tinha 8 filhos. E ele perguntou: acabou? Porque o Senhor estava falando no seu coração. Ainda não é nenhum deles. E ele disse: não, tem um mais novo. Mas esse é muito novinho, é um garoto. Está lá no campo, apacentando as ovelhas. Então, manda-o chamar, porque não sentaremos nós à mesa enquanto ele não estiver aqui. E quando chegaram, chamaram Davi e avisaram quem estava esperando ele já sabia alguma coisa que era da parte de Deus. Porque quando alguém tem comunhão com Deus, quando alguém mostra alguma referência, quando alguém toca em algum assunto relacionado às coisas de Deus, às coisas sacras, a pessoa já sabe que Deus está envolvido no negócio. E quando Davi chegou, já no pátio ainda da sua casa, Deus falou com Samuel: esse é o que eu escolhi para mim. E foi ungido ali. E mais tarde, quando estavam travando essa batalha, Davi já estava ungido. Davi já tinha sido consagrado, já tinha sido ungido, já tinha sido separado, só não tinha sido entronizado, já não tinha recebido o trono, mas já era rei por unção. Seu pai chamou e disse: olha, vai lá com os teus irmãos, leva esses grãos tostados, leva esses queijos para os soldados e para os capitães e pergunta como é que está a guerra. Talvez fosse uma pessoa simples, talvez fosse uma pessoa que não tem respeito, e talvez estivesse já inchado pela unção que tinha recebido. Ele tinha dito: não, meu pai, agora você escolhe outro mensageiro, que agora eu acho que o senhor
senhor se deu conta que eu agora sou o rei de Israel. Eu só não fui entronizado ainda. Agora eu sou o rei ungido. Eu só não tomei posse. Mas não. Ele agiu como um office boy e foi levar a encomenda e tomar informações. Eu quero dizer para a igreja nesta noite que muitos gigantes estão nos aguardando para quando nós chegarmos na guerra, eles tomar providência e dar cabo da nossa vida. Mas o gigante que está diante de ti, não importa em que área ele esteja atacando, não importa em que situação ele esteja agindo na tua vida, pode ter certeza de uma coisa: ele pode vir com lança, ele pode vir com escudo, com espada, ele pode vir com todas as armas que ele tiver, mas você abasta ir contra ele, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, porque ele é que vai te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Nós às vezes estamos presos num vício, estamos presos numa dependência nossa, não vício de drogas, mas talvez um vício tão simples, e nós não tomamos uma decisão. Muitas vezes nós estamos oprimidos por alguma coisa e não tomamos a atitude de resolver o problema. Talvez você está com um gigante diante de você, que se você clamar pelo Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse gigante vai virar um pigmeu. Você sabe o que é um pigmeu? É um anãozinho dessa altura que tem na Austrália, que faz parte de uma minúscula tribo, mas ele é valente. E às vezes você está diante do pigmeu achando que é um gigante. Eu quero dizer uma coisa para você. No domingo passado, na pregação do pastor Décio, ele falou uma coisa muito interessante. E eu costumo, quando está na igreja, guardar mensagens no meu coração. Ele falou: olha, eu era um camarada que dava um trabalho enorme para a minha família. Para minha mãe, nem pensava em tanto trabalho que eu dava, envolvido com tudo quanto era porcaria, droga e um monte de outras coisas. E não tinha mais solução para mim, não tinha mais jeito. Mas o pastor chegou para a mãe dele e disse: olha, enquanto você não chegar e entregar esse problema na mão do Senhor e dizer: Senhor, agora esse problema é teu, agora esse problema é o Senhor que vai resolver, o Senhor que vai decidir, ou vai matar ou vai dar vida, mas agora esse problema é seu. Porque se você ficar entregando o problema na mão do Senhor e depois ficar pegando de volta para fazer algum consertinho, se eu me dar só um pouquinho, só para fazer um reparo, então isso não vai dar certo. Não adianta você estar cheio de problema e você dizer: Senhor, resolve, mas Senhor, espera, deixa eu fazer só um reparozinho aqui, eu quero fazer só um consertinho, Senhor. Então você está ensinando o Senhor a trabalhar. Você conhece um personagem na Bíblia chamado Uzá? Uzá, ele não era encarregado para conduzir a arca do Senhor, mas ele foi fazer uma boa ação, impedir que a arca caísse do carro de boi, e ele foi fulminado naquela mesma hora. Por quê? Porque o culpado daquela arca cair não era o Uzá, que estava acompanhando de longe, mas eram as pessoas que eram responsáveis de carregar a arca do Senhor sobre os ombros. Por isso que ela te andou. Então não adianta você dar ajudinha para Deus, não adianta você chegar e dizer: Senhor, eu posso te auxiliar nisso aqui. O Senhor não precisa da tua ajudinha para nada, para resolver problema, porque quando você entende que o gigante que está diante de você não tem poder nenhum, quando você está em nome de Jeová, quando você está em nome de Jesus, esse gigante cai por terra. Por quê? Porque esse gigante não é maior do que o Deus que você serve. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não é maior. Não é maior. Quantas pessoas da nossa história venceram gigantes tremendos? Um dos maiores políticos do nosso país, um médico, quando ia para a escola, muitas vezes não tinha carteira para ele sentar, ele sentava sobre um caixote de tomate, até se formar, ele foi daquele jeito, e se tornou-se um dos maiores políticos do Brasil, um grande médico, Juscelino Kubitschek. Quantas pessoas venceram gigantes que estavam diante deles? Beethoven, por exemplo, depois de seus 40 e poucos
ele escreveu, ele compôs as maiores e melhores sinfonias da sua vida. Por quê? Porque ele não se deparou e desistiu e fugiu diante do gigante que era a surdez. E muitas vezes a pessoa chega e coloca um problema desse tamanho diante de você. Esses dias, a semana passada, eu estava no meu trabalho e apareceu um rapaz, assim com o físico do Weber, desse mesmo jeito, saudável e tudo, só que mudo, com os papelzinhos impressos na gráfica, entregando para tudo quanto era comerciante, e lá estava escrito R$5. Aí tinha um rapaz do meu lado que entendia linguagem do livro, aí escreveu para ele, fez os sinais para ele. Eu disse: o que foi que você falou a ele? Eu disse para ele que ele não era deficiente, que não era inválido, meu exemplo, ele só tinha uma deficiência, e eu não ia dar o dinheiro para ele. E eu fiquei pensando, e depois eu digo: concordo com você, concordo. Ele não está andando isso aqui tudo entregando papelzinho? Vai que ele não pode operar uma roçadeira? Vai que ele não pode operar um serviço braçal, que tenha locomoção com as pernas? Então eu acho que ele não merece os R$5. Realmente não merece. Mas se você olhar, um dos maiores youtubers do mundo, tem família e tem filho, e só é um cotoquinho de gente, sem perna, sem braço, esquia, surfa, dá palestra no mundo inteiro, tem pós-doutorado, um monte de coisa. E as pessoas, muitas vezes, diante de um pequeno problema, ele transforma num gigante invencível, transforma num gigante que você não consegue enfrentar. Davi perguntou: o que farão ao homem que derrotar esse incircunciso? Chegou a conversa até o rei Saul. O rei Saul mandou chamá-lo, tentou dissuadir tudo quanto foi jeito, mas ele insistiu dizendo que ia. E eu vou conjecturar agora. Ele meteu a mão no bolso da sua jaqueta e tirou o seu currículo, detalhe, e entregou para Saul. E estava escrito lá: matei um urso e matei um leão. Quando eles arrebataram a ovelha do rebanho do meu pai, eu pulei sobre o leão, agarrei pela barba, pela juba, pelos cabelos longos dele, tomei a ovelha da boca dele. E da mesma forma eu fiz isso com o leão. E quando o rei ouviu o currículo dele, disse: você vai lutar, mas primeiro você vai vestir a minha armadura. E colocou aquela armadura toda. Se você conhece a história de Saul, você sabe que ele era um homem alto, um dos mais altos de Israel. Ele tinha aproximadamente 1,92 m. Ele era um homem alto. E Davi era um homem de estatura mediana, 1,70 m, 1,60 m, e colocou aquela armadura sobre Davi. E depois pegou a espada e entregou para Davi. A espada encostava no chão, a armadura sobrava medidas, e Davi não conseguia se mexer, ele não conseguia se mover. E ele disse: olha, tira tudo isso, porque eu não consigo nem andar, eu vou só com as minhas armas. E partiu para o campo de batalha. Antes passa pela beira de um rio, escolheu 5 pedrinhas bem lisinhas, não tinha mistério nenhum, não era nenhum salmo, não era nada disso, era porque as pedras não prendiam no couro da funda. Eu não sei se você já viu funda, mas eu já vi, já usei. É uma baladeira sem o cabido, só o couro, e quando você roda e dá um soco nela, a pedra que está dentro dela, se for bem lisinha, não agarra e sai com uma velocidade tremenda. Ele desceu à beira do rio, pegou 5 pedras boas, colocou ali no seu alforje, pegou outra, colocou na mão e saiu as pedras lisinhas, aquele seixo, e ele colocou. E ele agora disse: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos contra esse gigante. Eu vou dizer uma coisa para você: muitas pessoas, quando vê o gigante, faz que nem os soldados de Israel, se amedronta, foge, se esconde. Mas eu vou dizer uma coisa para você:
quando os irmãos de Israel e Davi viram ele chegando, e ele perguntou, o seu irmão mais velho disse: o que tu pretende? Tu pensa que eu não conheço a tua presunção? Ele deu uma de Deus. Você sabe quem conhece presunção? O único que conhece presunção é Deus. Tu acha que eu não conheço tua ousadia? O único que conhece presunção e ousadia é Deus, porque isso é uma previsão. Só Deus sabe prever as coisas futuras, e só Ele conhece as coisas ocultas, não nós. Mas o irmão dele tentou impedir que ele chegasse até o sucesso. Os maiores gigantes da nossa vida, muitas vezes não é nem o nosso inimigo. O maior gigante da tua vida, muitas vezes, não é nem o teu inimigo, é o teu amigo. Isso é conhecido na guerra como fogo amigo. A psicologia, temos um psicólogo aqui, ela diz que é mais fácil nós chorar com quem chora do que nos alegrar com quem se alegra. Você sabe por quê? Porque quando alguém está fazendo festa e se alegrando de algum sucesso, alguém sente ciúme e prefere não participar da festa. Mas quando alguém vê você chorando, é muito fácil. Ele está mais comemorando com choro a sua derrota do que próprio chorando com você. Então é mais fácil você chorar com quem chora do que rir com quem ri, se alegrar com quem se alegra. Os maiores gigantes das nossas vidas não são exatamente os nossos inimigos, mas é quem está do seu lado. É o gerente amigo, é o companheiro da empresa amigo, é o acadêmico amigo, é aquele que faz esse trabalho de academia, de faculdade com você, mas torcendo para que a nota dele seja maior que a sua. Aqui nós temos inúmeras pessoas que fez faculdade. Eu me lembro quando eu fazia faculdade, as duas que eu cursei, toda vez que ia apresentar trabalho em seminário, geralmente um dos colegas ou dois ficava no gancho, ficava ali se escorando. E quando pegava um professor, assim bem carrasco mesmo, que sabia já a fama daquele acadêmico, ele dizia: eu quero que fulano de tal apresente. Ele ficava lá gaguejando, porque ele não tinha estudado. A última que eu estudei, quando eu fazia faculdade de arquitetura, eu me lembro que os colegas faziam questão que eu fizesse parte do grupo, porque eu tinha uma memória fotográfica, então eu não precisava estudar a matéria, você só olhar rapidinho e já memorizava tudo e apresentava o trabalho. E um dia a professora Dominique já conhecia, aí na hora que eu comecei a apresentar o seminário, ela me percebia bastante, que ela não deixava eu apresentar no locador dos colegas. Ela disse: o senhor Haroldo não vai fazer a apresentação do seminário, ele vai passar um slide, mas vai apresentar vocês. Amado, deixa eu dizer uma coisa: muitas pessoas que estão do seu lado, que você pensa que é seu amigo, que você pensa que é companheiro, é o gigante que está querendo te derrotar. Mas não são só esses, também tem adversários mesmo, porque nós somos presos muitas vezes por um medo fabricado no laboratório psicológico. Esses homens aqui, no versículo 24, diz aqui: e todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele, tomados de pavor. Está vendo esse homem aí? Esse filisteu, ele é um gigante. Sabe para onde me leva esse texto? Para os espias da terra prometida. 10 espias foram lá e voltaram com boa notícia da terra, mas pessimistas na posse. Eles voltaram e disseram: olha, a terra é boa, mana leite e mel, os frutos são maravilhosos. E trouxemos até alguns exemplos deles, trouxemos até alguns exemplares dos frutos, mas lá eles são muito fortes, as cidades são fortificadas, eles são guerreiros experientes na guerra. Tem gigante, e muito,
É uma terra de gigante. E nós, perto deles, somos como gafanhotos. E nós, perto deles, somos como inseto. A pessoa, quando se depara diante de um gigante, ela se qualifica como inseto. Ela se qualifica como um gafanhoto, como praticamente nada. Por quê? Porque ela vê no gigante superioridade. Ela esquece das suas qualificações. Ela esquece da sua capacidade. Ela esquece da sua competência. Porque é mais fácil as pessoas verem em você o seu defeito do que ver as suas virtudes. É mais fácil as pessoas verem as suas deficiências do que a sua capacidade. Mas 2 dos 10, 2 no meio dos 10 não, 10 estavam totalmente convencidos que não venciam, mas 2, Josué e Caleb, disse: realmente as cidades são fortificadas, eles são exércitos preparados, existem muitos gigantes poderosos, mas a terra foi prometida para nós, e vamos tomar posse, porque ela foi prometida por Deus para nós. Então eu quero dizer para você nesta noite, pode aparecer o Golias que apareceu, pode aparecer o gigante que apareceu. Você está tendo problema com a esposa, você está tendo problema com o marido, você está tendo problema com o patrão, você está tendo problema com o filho, você está tendo problema com o vizinho, você está tendo problema com os clientes, você está tendo problema e vendo isso como gigante. Você está olhando e dizendo: Senhor, eu não posso transpor essa barreira, Senhor, eu não posso derrubar esse gigante, Senhor, o que eu devo fazer? E o Senhor vai dizer para você: vai contra esse gigante, em nome do Senhor dos Exércitos, vai contra esse gigante, em nome do Deus de Israel, porque eu sou contigo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Não tem muralha, não tem gigante, não tem. Alguns homens da história bíblica criaram gigantes para si. Qual era o gigante de Jonas? A aversão que ele tinha contra o povo de Nínive. Qual era o gigante que Elias tinha? Não eram os 800 profetas, os 450 lá do Monte Carmelo, no resto da beira do rio. Não, aqui não era um monte de gigante, mas uma mulher ele transformou num gigante e foi para a caverna. Senhor, tira a minha vida que só sobrou eu. Senhor, esse gigante eu não consigo vencer essa luta, Senhor. Tira a minha vida, eu quero morrer. Quantas vezes nós dissemos isso? Mas eu nunca disse. Faça uma recapitulação da sua vida. Volte a fita. Volte o disco que você vai encontrar lá no arquivo novo. Você pediu a morte. Sabe por quê? Porque o gigante se colocou diante de você. Paulo fingiu doença e desceu como cesto de um prédio, com medo de ser morto. Davi começou a babar, fingindo que era louco para não ser morto. Criou um gigante diante dele, intransponível, pior do que o que ele tinha derrotado na cidade. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Até Jesus encontrou um gigante diante dele. Jesus, lá no lugar de azeite, no Monte das Oliveiras, ele ficou tão angustiado pelo que ele tinha que passar, que os seus poros minaram o sangue. Depois de suar, ele começou a sangrar de tanta angústia, de tanta agonia pelo que ele tinha que passar. E Jesus queria se entregar para o gigante, mas ele disse: Pai, se possível, mas não era possível.
porque ele sabia: passa de mim esse cálice. Se possível, tira esse gigante da minha frente, que eu não posso. Mas ele venceu, porque ele mesmo disse: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Muitas vezes nós estamos numa situação que nós queremos desistir de tudo. Já desde cheguei no meu trabalho, baixei a porta e comecei a orar lá dentro. Varri lá o chão, lá, me ajoelhei e comecei a orar. Senti agora. E aí com a luta que eu estava passando, uma luta tremenda. Eu falei para o Senhor: só se for por força maior, mas eu não trabalho mais de visão. A não ser para mim, na minha casa e tal, mas por dinheiro, no trabalho, no comércio, não. No dia que eu não tiver uma ocupação na minha casa, se eu tiver, mas eu vou terminar logo para me sair, para fazer uma visita, para fazer evangelismo, para voltar exatamente às raízes, à essência do Evangelho. O Senhor falou comigo: o que tu está fazendo no teu ministério? Eu louvo a Deus porque Ele fala comigo sempre. E não é pensamento, não é imaginário. O Senhor fala comigo em alto e bom som. Dentro desses 3 horas da manhã, o Senhor me chamou para orar. Eu quero falar contigo. Eu pensei que era minha esposa, ela estava me chamando por alguma coisa, estava passando mal, uma dor de cabeça, alguma coisa. E por 3 vezes eu ouvi, levantei, e o Senhor falou comigo naquela madrugada poderosamente. E deixa eu te dizer uma coisa: não fica preocupado se você estiver em crise, não fica preocupado se você estiver com um gigante diante de você, porque uma coisa eu te digo: não se joga pedra em árvore que não tem fruto, ela só serve para secar. Não se chuta cachorro morto, porque ele não morre. E não se fala mal de ninguém que não tem conteúdo, que não tem nada. Quando começar a falar de você, eu vou te dar um exemplo aqui. Comece a dizer: Senhor, muito obrigado, Senhor, porque eu tenho conteúdo. Senhor, muito obrigado, porque alguma coisa eu estou fazendo de diferente. Senhor, muito obrigado, porque alguém está vendo a minha diferença. E não seja uma diferença negativa, mas seja uma coisa da qual as pessoas se inspirem em você e ajam como você, porque você é uma pessoa vista de sucesso. Não deixa o gigante do pessimismo te vencer. Não deixa o gigante da percepção te vencer. A Bíblia diz que as pessoas que buscam, encontram. As que batem, a porta vai se abrir. E as que pedem, recebem. Continue pedindo, continue batendo, continue buscando. Porque uma hora você vai encontrar. Uma hora você vai chegar. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 28, diz aqui: ele é o irmão mais velho de Davi, aquele que estava na porta de casa quando o profeta chegou, o bonitão, o modelo de capa de revista. Mas foi ele que Davi encontrou escondido e fugindo com medo do gigante. Quando ele viu Davi falando aquelas coisas, e ouviu Davi dizendo e perguntando o que seria feito ao homem que derrotasse o gigante, Eliabe disse assim: eu conheço a tua presunção e a tua maldade no teu coração. Quem é que conhece a maldade? Só Deus. Quem é que conhece a presunção? Só Deus. Se alguém chegar e dizer: olha, fulano de tal, eu conheço a tua presunção, irmão. Você mansamente se vira para ele e diz: louvado seja o teu nome, Deus, porque tu é Deus, né? Tu está se comportando como Deus, né? Porque só Deus tem esse poder. Só Deus conhece a maldade do coração. Porque a Bíblia diz que Ele sonda o nosso coração, que Ele esquadrinha o nosso coração, que Ele faz separação entre junta e medula. E como eu disse no começo da minha pregação, temos um médico aqui.
Ele é Deus. Mas o irmão mais velho sentiu inveja daquele irmão mais novo, que ele conhecia a fama de um grande pastor. E ele sabia que ele ia derrotar o gigante. Ele sabia que ele ia jogar aquele gigante por terra. Tem pessoas que dizem que Davi matou Golias com uma pedrada. Na verdade, Golias foi morto pela própria espada. A Bíblia diz que ele recebeu uma pedrada na testa, na parte de ventilação do seu capacete. Ele caiu e ainda grogue, ainda nocauteado, Davi correu, puxou sua espada e cortou sua cabeça. Com a própria arma do inimigo, você tem que derrotar ele. Com a própria arma do inimigo, você tem que jogar ele por terra. Eu me lembro quando começaram as igrejas a botar canal de televisão, alguns pastores conservadores começaram a dizer assim: olha pastor, isso não é coisa de crente, isso não é coisa de televisão. Aí o pai do Silas Malafaia se levantou e disse: meu amado, então você não conhece a história de Davi com Golias, porque ele não podia matar Golias com uma pedrada, mas foi com a arma do inimigo que ele matou, que foi a espada. Se você não consegue entrar na casa de um rico, numa mansão do milionário, você vai entrar através da televisão, você vai entrar através do rádio. Então é assim que você vai vencer o gigante. Ele está diante de você, mas é com a força dele, é com a arma dele que você vai derrotá-lo, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Não tem quem vá vencer aquele que conta com o Senhor como seu ajudador, como seu general, como seu líder em batalha, porque ele nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma guerra. Está passando uma novela da Rainha do Rei Acabe, mas nós que lemos Bíblia já conhecemos aquilo ali. Sabe por que ele ficava amedrontado para enfrentar os exércitos? É porque ele não tinha comunhão com Deus. Mas Davi, ele ria, como diz aquele filme, ria na cara do inimigo. Ele ria na cara do inimigo. E ele sabe o que era que ele fazia? Ele dizia: nós vamos, mas eu vou consultar o Senhor, eu vou receber dos profetas a resposta. E o Senhor dizia: Davi, vai por um caminho, que eu vou pelo outro para guerrear no teu lugar. E quando chegar lá, eu já entreguei, já está entregue, já está preso, já está derrotado os teus inimigos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eles não resistiam o Deus de Israel. Senaqueribe mandou uma carta de gigante para o rei. E o rei ficou amedrontado, o Ezequias ficou preocupado, porque os assírios eles não perdiam a batalha, como eu disse. E eles vinham assolando todas as cidades que passavam, atropelando todo mundo. Mas o Senhor mandou um anjo só. E naquela noite ele matou 185.000. Então, é impossível para o teu exército matar 185.000 na noite. Para Deus não é. E Deus só usou um soldado. Deus só usou um anjo. Na noite do Egito, numa noite, o anjo passou e matou todos os primogênitos que não tinham proteção do sangue. Numa noite. Para o Senhor não tem dificuldade. Para o Senhor não tem obstáculo. Para o Senhor não tem gigante. Para o Senhor não tem enfermidade. Todos vocês aqui conhecem aquele nó que eu tinha na minha garganta. E já tinha mais de ano. E começou a aumentar. E começou a amadurecer, começou a ficar vermelho. Mas eu não sei se foi a minha oração, se foi a oração dos meus irmãos. Eu só sei dizer uma coisa: que ele foi embora e não voltou mais. Ele sumiu da minha garganta. As pessoas perguntaram: está preocupado, não, pastor? Não. Eu queria até me internar na época para operar, mas a Chaguinha, a enfermeira, disse: não, estava em 2019, plena pandemia. Não se interna não, tu entra bonzinho, sai de lá doente, até morre por lá com contaminação. Fica em casa mesmo. Tá bom. E eu fui curado, porque eu esperei no Senhor. Deus deixou os médicos, que é uma grande bênção na nossa vida, para esse ofício, para isso. Não desafie a enfermidade, dizendo que não vai tomar remédio, dizendo que não vai no médico, dizendo
Não, o Senhor vai me curar e você vai morrer. Mas a história do barco, o camarada está se afogando, ele pede ajuda, o Senhor manda o barco, ele não quer que o Senhor salve, aí manda o tronco, ele não quer, ele manda o salva-vida, ele não quer, aí morre afogado, chega na cobra do Senhor, mas meu filho, eu mandei tantos recursos e você não pegou nenhum. O gigante está diante de você. Não precisa você vestir a armadura do rei. Não precisa você mudar de característica. Não precisa você correr, fugir, se esconder para ver se livra dele. Não. Encare ele em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Fique em pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Os homens de Deus da história, nenhum deles, pela sua própria força, resistiu ao inimigo. Nenhum deles. Moisés, conhecido como o mais manso da face da terra, perdeu a paciência quando o povo oprimiu ele por água e por comida, a ponto de ferir a rocha em vez de só falar com ela. Perdeu a sua bênção da terra prometida, não criou seu gado, não formou sua fazenda por causa de pressão dos outros. Tem pessoa que leva você a pecar. Pô, fulano, tu pegou, foi, mas eu fui forçado. Não, eu justifico, vamos lá. Vamos para cá para a escritura. Fiz isso porque não estava mais aguentando a pressão. Fiz isso porque não estava mais aguentando o que estava fazendo comigo. Não justifico, mas ocorre o que acontece. Adiante de você, não importa o tamanho do gigante, só converse com Deus para saber qual é a arma que você vai usar, o que você vai fazer. Porque uma coisa eu te digo, ele vai cair por terra. Ele vai cair por terra em nome de Jesus. E eu creio nisso. Não se assuste se você encontrar um pastor de crise. É só enquanto eu estou vivo e enquanto estou na terra. Depois que Deus me levar, aí está tudo beleza. Aí é tudo maravilha. Né, irmã? Tudo beleza. Né, irmã Sandra? A gente passa por pressão, por sofrimento, que nem eu estou sabendo que a senhora sofreu esses dias por causa do seu irmão, mas é só até Jesus voltar. Então nós partimos para encontrar com ele. E ele é maravilhoso, ele é lindo. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é lindo. Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu queria saber se tem alguém para se reconciliar nesta noite.